Olá, bom dia. Você está no programa da Madrugada Astral. Eu sou Robson Sereno e através de visões sistêmicas eu trago soluções inesperadas. Eu estou querendo mostrar para você aquilo que está invisível. Para isso eu utilizo os cavalos. Hoje o programa vai abordar os processos corporais do Access Consciousness. É uma metodologia americana maravilhosa, espetacular, que tem várias e várias ferramentas. Eu já abordei em programas anteriores sobre as barras de Access, que é um processo corporal, e hoje eu quero trazer para vocês mais detalhes sobre os processos corporais. Como que funcionam os processos corporais? Muitos deles não têm nenhum pré-requisito. Você procura um facilitador que seja habilitado pelo Access Consciousness para poder correr esses processos. Quando a gente fala correr, é tocar em você, aplicar em você. Então, existem vários deles. Como que isso funciona? Eu, às vezes, tenho uma queixa, porque nossos corpos, eles guardam memórias celulares. Se você apanhou quando criança, se você sofreu algum tipo de trauma, isso está na sua célula. E, de repente, você fazendo esses processos corporais, você vai começar a entrar nas infinitas possibilidades de escolhas. Em que sentido? Eu vou liberando essas células, eu vou liberando essas mágoas, essas memórias celulares que me põem para baixo. Então, como funciona? Por exemplo, eu estou com uma dor no ciático. E aí eu falo, puxa vida, eu estou sempre com essa dor, já fui no quiroprata, já fui na fisioterapia, já fiz um monte de coisa, mas isso ainda continua ali, batendo. Existem milhões de causas e sintomas que vão te trazer a isso. O nosso objetivo aqui não é tratar essa questão. Para isso, procura um ortopedista, um fisioterapeuta, uma pessoa da saúde que vai tratar isso de forma profissional. Aqui o nosso intuito é trabalhar isso de forma energética. Então, você deita na maca, por exemplo, se fosse uma questão de dor no ciático, por exemplo, nós podemos fazer vários processos. Um deles pode ser uma mimetização biomimétrica, pode ser um MTVSS, pode ser a própria memória celular. E, na verdade, o que o terapeuta, o que o facilitador vai fazer, ou o praticante, é tocar em determinadas partes do seu corpo, onde tem aquela dor, e ativar um processo verbal. Então, ele vai dizer algumas palavras, tocando naquela região do seu corpo, e através da imposição de mãos, aquela energia começa a ser inserida naquele músculo, naquele nervo, naquele sistema sanguíneo, naquele sistema linfático, e aquilo começa a fazer mudanças. É muito, muito interessante, porque de repente você está preso numa questão, por exemplo, um trauma pós-traumático, né? Digamos assim, uma síndrome do pânico, por exemplo. De repente você foi assaltado ou você sofreu um processo brutal, um acidente de trânsito, por exemplo, e às vezes quando você fecha os olhos, vem aquela imagem, pá, buf, aquelas questões todas sendo trabalhadas e você, puxa vida, eu não posso fechar o olho que eu revivo o acidente, eu não posso fechar os olhos que eu revivo aquele assalto. Essa é uma questão pós-traumática. Então, de repente, uma das maneiras de trabalhar com isso é você não só apagar, porque na verdade eu não quero apagar a minha memória do passado, mas eu quero fazer uma transformação nela, eu quero ressignificá-la, eu quero deixar que ela pare de me incomodar e eu posso usar isso em meu benefício. Então, se eu corro minhas barras, por exemplo, com um sistema de sequência trifásico, que você pedindo para o seu terapeuta, para o seu facilitador, para o seu praticante, ele saberá muito bem fazer, eu estou apagando essa memória que me torna de volta ao passado, que me remete a esse passado o tempo inteiro. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que ficaram viúvas ou que perderam um ente querido e falam, poxa, mas minha mulher, ontem eu conversei com ela, ou então ainda ontem, e às vezes você nem conhece a pessoa e fala, mas peraí, tem quanto tempo que você está viúvo? Ah, não, fazem 15 anos, fazem 30 anos. Mas a pessoa se refere a esse fato como se fosse ontem. Então, na memória dela, essa pessoa está completamente viva. E, de repente, é importante também deixar os mortos irem para você ter uma nova vida, para você ter uma nova percepção sobre as questões que você vai fazer e como você vai fazer. E, a partir daí, as coisas começam a entrar num outro patamar. Como que isso funciona?
Você procura um praticante ou um facilitador de processos corporais, traz a sua queixa, pode ser uma dor, pode ser um pensamento recorrente, pode ser um padrão repetitivo. De repente eu vejo que na minha família todo mundo tem uma escassez financeira incrível, então eu não me permito, é como se eu não merecesse ser próspero, é como se eu não merecesse ter uma vida maior e melhor da que eles, é como se eu tivesse um pacto, uma combinação, um acordo com os nossos antepassados de que eu não consigo ir muito mais adiante, porque nós teremos que ficar cada um mais ou menos no mesmo lugar, sem muita evolução. E é muito legal, porque às vezes você é uma pessoa talvez crente ou descrente, e aqui não cabe nenhum conteúdo religioso, talvez espiritualista, e olhe lá. É uma questão pragmática, eu vou tocar em tais partes do seu corpo, vou ativar essas energias e a partir daí essas energias começam dissipando, elas começam a derreter. É como se eu tivesse um pensamento repetitivo: eu sou escasso, eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa pobre, na minha família ninguém foi rico, então eu também não serei rico, eu vou permanecer. E você está o tempo inteiro repetindo essas questões dentro de você. Ou seja, você está ratificando que essa questão é uma questão mal resolvida em você, ou que isso já é uma questão que você já está conforme, porque toda a sua família está nesse mesmo lugar. E aí você começa a repetir isso. Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. E a partir daí, você não tem muito mais escolhas, porque você tem um pensamento repetitivo. Se eu fizer isso, logo acontece aquilo. Se eu fizer isso, logo acontece aquilo. Quando eu fiz isso, aconteceu isso. É como se você não tivesse saída. Quando você tem um processo corporal corrido no seu corpo, é como se você abrisse mão dessas questões. Então, a gente vai tocar nos seus pés, nas suas mãos, na sua cabeça, para que o seu corpo possa dirimir, dissipar toda essa energia que está aí acumulada. É natural que você tenha, às vezes, assim, alguns espasmos, porque a energia está desbloqueando o seu corpo para que você possa se soltar, para que a energia possa fluir. E o que é mais interessante, o que é que nós percebemos? Que depois que você tem vários processos corporais, pode ser o mesmo, repetidas vezes, ou outros variados, você começa a ter pensamentos e emoções completamente diferentes do que você tinha no passado. Então, se você tinha lá atrás um pensamento, uma emoção de escassez, olha, eu não mereço, a minha família é meio assim, eu tenho um pacto lá atrás em que nós nascemos assim, vamos morrer assim, meus avós eram assim, meus bisavós, é como se você quisesse dar uma continuidade naquele processo, naquela situação. Quando você tem os seus processos corporais no seu corpo e você começa a tirar, tipo, alguns bloqueios, aquilo permite que a tua energia corporal flua e novas ideias, infinitas possibilidades de escolhas começam a aparecer para você. E a partir daí você começa a fazer escolhas diferentes. E no Axis a gente fala muito isso. Escolhas criam. O que é que você está criando para a sua vida? Se você está numa escassez financeira, quem criou essa escassez financeira foi você. Que energia se requer para que você possa sair dessa escassez financeira? Qual é a atitude, qual é a escolha que você vai fazer agora que vai criar uma riqueza futura? O que é que você vai escolher agora que vai mudar completamente o seu destino, a sua vida? Aliás, o destino quem faz é você ou é a realidade? Não, puxa vida, nós estamos vivendo uma escassez financeira, nós estamos tendo vários problemas políticos, geopolíticos, então, já que aconteceu tudo isso, eu vou ficar quieto aqui, vou me conformar, eu vou me alinhar e concordar com tudo isso. Não, absolutamente. Não é a minha realidade que cria a minha escolha. São as minhas escolhas que criam a realidade. Se eu acredito que tudo isso é verdadeiro e que isso está me atrapando, isso está me impedindo de seguir adiante, eu criei uma realidade paralela. Eu criei uma realidade baseada na realidade que me é vendida pela mídia. Se eu faço uma outra escolha, olha, independente do que está acontecendo, eu vou prosperar, eu vou buscar novas soluções, eu vou fazer novos cursos, eu vou fazer novos contatos, eu vou fazer novas parcerias, mas isso aqui para mim é pouco. Cara, você se diferenciou dos demais, porque você fez uma escolha diferente. Muitas vezes pode ser que você seja a pessoa escolhida na sua família para virar referência,
para ser aquela pessoa que quebra o padrão e faz de uma forma diferente. E você pode fazer isso de milhões de formas diferentes. A que eu estou te propondo é um processo corporal. Você deita numa maca, a pessoa vai tocar em partes do seu corpo, geralmente a cabeça, às vezes nas costas, nas mãos, nos pés, de uma forma super profissional, e você vai perceber aquela energia passando no seu corpo e aqueles bloqueios, aquelas questões todas indo embora. Eu vou trazer um caso aqui que eu achei fantástico, de uma senhora que ela acabou evitando de fazer uma cirurgia. Ela ia fazer uma esterectomia completa, ela ia tirar o útero dela, porque ela estava tendo hemorragias recorrentes. Foi muito interessante, porque eu sempre ia nessa cidade e oferecia a classe de baixo de axis, às vezes os facelifts, às vezes o fundamento, às vezes a classe de 3 dias de corpo, que é onde a gente ensina as pessoas a fazerem esses processos corporais, pelos quais eu estou me referindo agora. E ela entrou em contato comigo, bem que o workshop ia começar às 9 horas, mais ou menos umas 7 horas, ela me mandou uma mensagem: olha, eu acordei agora cedo e me deu muita vontade de participar desse workshop, começa às 9 horas. Eu posso ir? Eu falei, claro que sim. Geralmente eu sempre imprimo um pouco mais de apostilas para que as pessoas, se chegarem de última hora, tenham espaço para elas. Eu falei, claro, será um prazer. E aí, quando ela chegou, ela falou, olha, eu gostaria já de deixar claro para todas vocês que eu estou com hemorragia uterina bastante forte. Isso era um sábado. Eu estou com uma cirurgia marcada para fazer na próxima quarta-feira. Então, se eu precisar sair aqui correndo ao banheiro, não se preocupe. E você, falando comigo, o facilitador, não perceba ou não me julgue como sendo uma coisa mal educada. Eu falei, não, de jeito nenhum. Como existiam 2 banheiros, eu era o único homem, eu falei, então vamos fazer o seguinte, esse banheiro masculino fica reservado para ela. Ou vou estar eu nele ou ela. E o outro fica para vocês, meninas. Tudo bem? Tudo bem. Combinado. Começamos o processo. E aí deu um intervalo, porque esse processo, geralmente, quando a gente faz o workshop, você aplica na pessoa e depois essa pessoa aplica em você. Então, você recebe 2 vezes. É isso que acontece a mudança. Enquanto eu estou aplicando, ocorrendo um processo no meu cliente ou no meu amigo, esse mesmo processo também está correndo energeticamente em mim. Quando ocorre o inverso, ainda mais forte, porque eu estou sendo tocado e aquela energia está indo embora. Ela está se dissipando, ela está se despedindo de mim, ela está indo embora. E aí deu um intervalo, eu cheguei para ela e falei, e aí, como é que tá? As coisas estão bem? Como é que faz e tal? Ela falou, olha, até agora deu tranquilo, não me deu nenhum tipo de hemorragia, eu estou super bem. Beleza, seguimos adiante, acabou o workshop, ela foi para casa. Isso foi num sábado. No domingo ela me mandou a mensagem e falou, Sereno, eu queria compartilhar uma coisa com você. Olha que interessante. No sábado de manhã cedo, quando eu acordei 6h30, 7 horas, me veio assim uma vontade, era como se eu escutasse dentro de mim uma voz dizendo, levanta, vai fazer esse workshop que isso vai ser legal para você. E ela falou, eu nem tinha imaginado fazer, porque eu estou aqui com a cabeça toda voltada para essa cirurgia e achei que não ia ser. Mas ok, eu segui a energia, me inscrevi e fiz. Só que eu estava com processos hemorrágicos a cada 2, 3 horas. Eu ia ter que trocar o absorvente, eu teria que fazer uma série de questões para poder estancar aquela hemorragia. Já tinha conversado várias vezes com o meu médico, com o ginecologista, e ele havia passado uma série de questões, mas não estava conseguindo estancar aquela hemorragia. E agora, no domingo, já agora passado praticamente 24 horas do workshop, eu não fui mais ao banheiro, eu não tenho mais a hemorragia e eu estou aqui com uma sensação agradável e ao mesmo tempo apreensiva, porque eu estou com a cirurgia marcada. O que você me aconselharia nesses casos? Eu falei, olha, eu acredito que o melhor seria você ligar para o seu médico, trocar uma ideia com ele e falar para ele, olha, a minha hemorragia ficou estancada, eu não estou mais tendo nenhuma hemorragia e eu gostaria que você fizesse um novo exame para perceber se realmente há necessidade de nós fazermos essa cirurgia. Ela falou, legal, obrigada. Dia seguinte, na segunda-feira, ela ligou para o médico e o médico falou, olha, vem aqui ao consultório para nós fazermos um exame. Ela foi fazer um exame, ele olhou todo o quadro e falou, olha, a princípio a cirurgia está descartada. Vamos aguardar mais um pouco e se houver necessidade a gente volta a marcar. Mas vamos ver como que essas coisas acontecem. Aí ela contou para ele o que aconteceu. Ele falou, nossa, que legal. Se isso está funcionando, vamos embora.
Vamos que vamos. E aí, ó, tem duas lições que são interessantes. A primeira é, você pode fazer qualquer coisa energética que elas vão funcionar, elas são para isso. Entretanto, isso não descarta a possibilidade de você consultar o seu médico. Aliás, você deve consultar seu médico e ter um acompanhamento clínico dele para que ele possa determinar se você vai fazer ou não vai fazer, o que quer que seja. Mas é interessante você trabalhar com as duas questões. E ela ficou super agradecida porque ela não precisou fazer a cirurgia e o útero dela voltou a funcionar de forma normal. Então, com isso, o que é que eu quero trazer para você? Às vezes, você está sofrendo com algumas questões, sejam elas dores emocionais ou até mesmo físicas, ou restrições corporais, andando de uma forma meio esquisita, ou se sentindo de uma forma também assim estranha, quando às vezes poderia ser algo energético que te traria desse lugar, te tiraria desse lugar e traria você para uma outra posição. Mas o legal mesmo é você poder combinar as duas questões. Olha, na dúvida, eu vou consultar um médico, vou fazer um check-up, vou examinar absolutamente tudo isso. Se nada foi encontrado, uau, por que não procurar também do ponto de vista energético? E se você já tem essa consciência expandida e você acredita na energia, como seria se você pudesse conjugar as duas questões? Eu tenho uma questão que para mim não é urgente, então eu posso começar com o energético. Não, isso aqui está me chateando muito, está me incomodando muito. Ok, então eu vou procurar um médico ou um especialista nessa questão específica. Mas se você conjugar uma coisa com a outra, uau, como pode melhorar ainda mais? A outra questão que eu quero trazer para vocês também, que é uma questão minha até pessoal, quando eu comecei a trabalhar com o Access e fazer os processos corporais, eu percebia que em alguns lugares eu tinha algumas limitações. Isso é possível, isso não é possível, isso eu quero, isso eu não quero, eu faço, eu não faço. E aí a gente via muito nos ensinamentos do Gary Douglas, que é o criador do Access Consciousness, que ele dizia assim, as suas escolhas criam sua realidade, né? A sua realidade que cria as suas escolhas. E ao mesmo tempo, ele dizia, você tem que estar disponível e disposto para fazer as suas escolhas, de entrar nas infinitas possibilidades de escolhas. E às vezes ali no início, para mim, ficava meio assim, meio que truncado. Peraí, como é que eu entro nas infinitas possibilidades de escolhas? Porque, na verdade, as infinitas possibilidades de escolhas, elas sempre estão disponíveis. Nós é que não percebemos. Aí eu falei, epa, peraí, como é que eu vou fazer isso? Quando eu comecei a ter as classes de 3 dias de corpo e ter processo corporal correndo no meu corpo, eu comecei a perceber que antes eu buscava sempre fazer escolhas lineares, pensamentos lineares. Se eu escolho isso, logo aquilo, em consequência aquilo outro. Então eu ficava meio que naquela rodinha de hamster, sabe, do ratinho? Eu fico rodando ali o tempo inteiro, porque isso tem a ver com aquilo, que tem a ver com aquilo outro, que logo chegou aqui, isso aqui. E eu fico fazendo essa pirueta. Quando eu comecei a ter os meus processos corporais corridos, eu comecei a ter outras alternativas. Eventualmente ainda vou lá na rodinha do hamster, mas na maioria das vezes eu não chego a chegar nela, porque eu olho assim para ela e falo, opa, peraí, esse lugar aqui eu já estive. O que é que se requer para fazer uma nova escolha? O que é que se requer para que eu possa mudar? Isso é uma coisa que é muito interessante, que é isso que eu gostaria muito de deixar claro para você nesse nosso programa de hoje. O que se requer para você mudar? Quem te colocou nesse lugar de trauma e drama? Mesmo que tenha sido a sua família, a sociedade, o lugar onde você nasceu, o que seja. O que te mantém nesse lugar? Que energia se requer para você fazer uma escolha diferente? O que é que você pode considerar agora que fará total diferença? O que é que eu ainda não escolhi, que se eu escolher, eu sair daqui com facilidade? O que é que está certo sobre isso, sobre essa prisão familiar, de escassez, de trauma e drama, que eu ainda não percebi, que se eu percebesse faria total diferença? A outra pergunta é, o que é que está certo sobre mim que eu ainda não percebi, que se eu percebesse faria total diferença? Porque na maior parte das vezes, o que é que a gente faz? Puxa vida, se isso não deu certo, o errado sou eu. E se você não estivesse errado?
Se você fosse a única pessoa sana dentro da sua família, do seu trabalho, que faz escolhas diferentes, que são escolhas sanas. Olha o caso da ovelha negra. A ovelha negra ela tem que ser isolada. De repente, a ovelha negra é a mais sana dentro do sistema e escolhe algo diferente, inclusive a pelagem negra e não branca, porque ela não quer ser uma cordeirinha igual a todas as outras. Ela quer se diferenciar, ela quer mostrar o seu valor, ela quer mostrar o quanto que ela pode contribuir nesse sistema. De que maneira? Quebrando padrões, trazendo consciências diferentes. Então aqui eu trago para você hoje uma ideia de que se você realmente escolher o que é melhor para você, você contribui com você, com o mundo, com a sua família, com todos. Mas é sendo você, não é copiando o fulano, não é imitando o ciclano, não é mimetizando esse tipo de comportamento. Vocês já perceberam que muitas vezes as pessoas te perguntam algo, o que é que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? Que consideração você tem a respeito? Você fala, puxa, eu não tenho opinião formada, mas eu vou me informar. Aí você lê vários artigos na internet, vê várias entrevistas, aí a partir daí você se embasa, com base naquilo que você percebeu, para você emitir uma opinião, para você emitir um juízo, para você emitir um julgamento. Será que você precisa de tudo isso? Não, claro que não. Pega uma criança de 5, 6 anos e pergunta para ela, você gosta disso? Ela de cara sim ou não. Se você disser, o que é que você acredita que isso é? Ela descreve imediatamente. Ela não fala, peraí, deixa eu pensar, até amanhã eu vou refletir, eu vou consultar o ChatGPT para te dar uma resposta. Não, ela simplesmente sabe. Ela acessa a sabedoria nata, o conhecimento nato, amplo, maior. Só que depois, com o tempo, a gente fica meio que se invalidando, tentando entrar no conceito do outro. Eu acredito nisso, mas espera aí, se eu falar isso dessa maneira, eu vou espanar, eu vou afastar as pessoas de mim. Elas vão ter um juízo que não é o mais correto. Não, espera aí, eu quero ser considerado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser amado, eu quero ser querido. Logo, eu começo a me anular. Será que parte dessa loucura, dessa saúde mental conturbada que nós temos agora, neste exato momento, não é porque a gente está renunciando a nós mesmos? Como seria se eu parasse de renunciar a mim? Ok. Que o mundo seja como seja, mas eu não sou Raimundo, então, portanto, eu vou fazer escolhas diferentes. Essa poderia ser, talvez, o seu mantra. Mas, de repente, não, a gente está todo mundo igual. Olha agora com a harmonização facial. Todo mundo com o mesmo nariz, com a mesma boca, com o mesmo olho. Os cortes de cabelo. Entra uma novela, agora nem tanto, mas no passado. A atriz principal tinha um corte de cabelo, todas as mulheres tinham um corte de cabelo. A atriz principal usava um vestido de piriguete. No dia seguinte, a feira estava cheia de vestido de piriguete. Aonde é que está a nossa originalidade? Onde é que está a nossa essência? Se eu abrir o meu casaco e abrir, eu vou mostrar a minha blusa. Se eu abrir a minha blusa, eu vou mostrar o meu peito. Se eu abrir o meu peito, eu mostro o meu coração. O quanto que nós estamos dispostos a tirar as nossas máscaras, a tirar as nossas capas e sermos originais, autênticos. Quem gostou, leva. Quem não gostou, não leva. E está tudo certo. É o que nós temos por jantar. Nós não nascemos para agradar a todos. Nós nascemos para agradarmos a nós mesmos e darmos a nossa contribuição aqui agora, nessa vida. Se a gente não está agradando, uau, que maravilha! Pelo menos a gente não é mais um boi diante da boiada. Eu estou pelo menos olhando do lado de fora para trazer uma consciência nova, algo novo. Então, meu amigo, minha amiga que está aqui nos escutando, eu super recomendo a você procurar um facilitador, um praticante, para correr um processo corporal. Você vai simplesmente amar, porque você vai entrar finalmente nas infinitas possibilidades de escolhas. Não conseguiu ninguém? Procura um praticante de barras de axis. Tenha pelo menos as suas barras corridas uma vez. Experimente. Saia da caixa. Vamos voar juntos. É isso aí. Vem comigo!